Almada. O meu convidado hoje é o Miguel Montenegro. Faça um barulho para o pessoal lá em casa saber que isto é ao vivo, por favor. Obrigado. Podes fazer barulho também. O Miguel Montenegro já conheço há uns aninhos. Começámos muito novos. Não que a gente seja velhos, mas começámos muito novos. Queres falar um bocadinho de quando é que começaste? Quando é que eu comecei como ilustrador? Sim. Não, a banda desenhada. Banda desenhada. Que interessa-me principalmente banda desenhada. Ok, bom, estão as duas coisas mais ou menos associadas, né? Portanto, eu tinha 11 anos quando decidi que queria fazer a banda desenhada. Houve algum livro que te fizesse o clique, quer dizer, eu quero fazer isto? Eu não me recordo se houve algum em particular, mas sei que foi num verão em que eu estive em casa dos meus tios e o meu primo, mais velho que eu, lia livros da Marvel, das edições Abril. E, portanto, ele dava-me alguns dos livros dele para ler e eu comecei a reparar que das histórias que eu lia, não só dos desenhos, mas dos argumentos, havia sempre um nome constante nessas histórias. Era o nome de John Byrne. Portanto, era o autor que eu gostava sempre. E, portanto, eu nessa altura eu percebi que eu não era necessariamente um fã de banda desenhada, eu era um fã de John Byrne. Portanto, eu só lia John Byrne. A partir daquele momento, durante muito tempo, praticamente só li John Byrne. Li outras coisas, mas 80% das minhas leituras eram John Byrne. E isto, portanto, eu não consigo me recordar de um momento específico em que eu tenha dito: uau, acabei de ler esta história, é isto que eu vou fazer. Sei que quando voltei das férias do Algarve, decidi que, ok, eu quero fazer isto. Eu acho que percebi que alguém fazia aquilo, não é? Porque tinha lá a indícia com o número de autores, portanto aquilo era produzido. E eu percebi, ok, eu se calhar posso produzir também isto quando for grande. E assim foi. Mas há de ter sido algures ali entre os X-Men, o Quarteto Fantástico, os Avengers, o Capitão América. Isso aconteceu e realmente depois percebi-me que o nome dele era quase uma constante quando li acho que foi uma única história que foi feita, que era de uma segunda série do Surfista Prateado, que era uma história escrita pelo Stan Lee e desenhada por ele. Nunca mais me esqueci dessa história, foi isso que me marcou como John Byrne. E depois começaste a fazer a banda desenhada. Comecei a fazer? Aqui, a banda desenhada, onde é que começaste a fazer? Eu, a partir dessa altura, eu orientei toda a minha vida para me tornar autor de banda desenhada, não é? E a ideia era fazer banda desenhada para os Estados Unidos e para a Marvel em particular. Sempre que na altura não havia internet, não havia nada disso, portanto isto era tudo uma coisa muito distante, isto era uma impossibilidade. Mais uma vez, nós não somos velhos, começámos foi muito novos. É isso. A sério, não estou a tentar parecer jovem, mas nós, nesta altura, que foi quando o conheci, ele devia ter 15 ou 16 anos. Éramos mesmo muito novos. E foi na altura que eu estava a fazer as revistas de banda desenhada, da Arte Nova e depois a Crash, que ainda chegámos a fazer qualquer coisinha, mas que não chegou a ser publicada porque a revista acabou antes de chegar lá. Não queremos falar sobre isso, pois não? Não. Vamos é que a minha versão é outra. A minha versão é que a minha história foi censurada. A tua história não foi censurada, fui eu que escrevi a história. O que ouvi dizer é que não tinha qualidade suficiente. Não. Fiquei traumatizado durante os anos seguintes. A tua história ia entrar na Crash número 3. Pois. Bem. Mas a Crash número 3 não. Eu já ultrapassei isso. Ao fim de muitos anos de terapia, eu já ultrapassei. Está tudo bem, Miguel. Somos amigos novamente. E entretanto, depois voltei-te a descobrir como o primeiro autor de banda dezenhada a trabalhar para a Marvel. Uau. É verdade. Nós tivemos uns anos depois um bocado afastados. Sim. Fui o primeiro em 2 momentos. Portanto, fui duplamente primeiro. Primeiro porque publiquei uma capa para a edição portuguesa dos X-Men. E posteriormente porque trabalhei diretamente para a Marvel americana. Portanto, também fui o primeiro autor português, com uma diferença de 2 ou 3 meses do Ricardo Tércio. Mas a trabalhar diretamente para a Marvel. Trabalhar diretamente para a Marvel. Nessa altura fizeste o quê? Na altura provocou alguma... Na altura não. Posteriormente houve aí uma jornalista qualquer que veio dizer Ricardo Tércio e durante muito tempo as pessoas pensavam que o Ricardo tinha sido o primeiro. Aquele grupo do
do Ricardo Mas Tércio, qual do é... Platti. Peraí, então, mas qual é a dúvida? Não, porque eu não... Enfim, eu não ando propriamente aí a fazer gala disso, ou não fazia muito na altura, era um bocado indiferente. E quando esse grupo de 3 autores, o Ricardo Tércio, o Nuno Platti e Era o João Lemos? o João Lemos surgiram, tiveram uma exposição mediática tremenda, porque o João Lemos é um excelente comunicador, conhece meio mundo e sabe-se promover muito bem. E eles sempre que davam entrevistas, e esqueciam-se de dizer houve alguém que já fez isto antes, que por acaso partilha estúdio connosco, mas nós vamos fazer de conta que ele não existe. Na altura estavas a trabalhar com eles no Lisbon Studio. Estava no Lisbon Studio. Mas, enfim, eu não tinha nada para vender, portanto para mim era um bocado indiferente se aparecia ou não, deixei-o estar. Quando comecei a publicar Os Psicopatos, é que resolvi usar o facto de ter sido o primeiro autor português a trabalhar para a Marvel como um argumento de venda. E então deixei de permitir que passasse essa ideia que não tinha sido eu, que tinham sido eles. E houve uma vez uma jornalista numa publicação que meteu lá a dizer que o Ricardo Tércio foi o primeiro. Pronto, eu mandei um e-mail a corrigir. Olha, não é bem assim, eu já cá estava antes. Ela deve ter ficado confusa. E então acho que foi perguntar ao João Lemos, que era amiga dele, né? Porque lá está, o João Lemos é um gajo muito porreiro, toda a gente gosta do João Lemos e tal. E ele deve ter, e depois isto é giro, que aí é que percebe-se o que é que as pessoas verdadeiramente pensam, porque ele foi-lhe dizer coisas do género, aquilo não era bem da Marvel, era um personagem secundário da Marvel, portanto não era bem a mesma coisa. Ela não sabia era o isto. personagem? Red Prophet. Ok. Portanto, e a jornalista... Porque isso era uma coisa que estava a sair pelo imprint da Marvel, que era Double Brothers. Isso. Mas eu fui contratado pela Marvel. Aliás, eu aceitei o trabalho porque foi pela Marvel, o meu contrato é da Marvel, os meus cheques são da Marvel, os royalties são da Marvel. E a jornalista não sabia nada disso, portanto, o contra-argumento dela foi claramente fornecido pelo João Lemos, a dizer, aquilo não era bem a Marvel, era uma coisa assim à margem. Pronto, eu lá tive que estar ali num bate-boca com a jornalista, que estava muito resistente a mudar a notícia, ela devia ser estagiária ou coisa do género. Eu tive que lhe produzir as provas, né? Mandei-lhe uma cópia com a data do meu contrato, do cheque, não sei o quê, disse isso tudo, está a ver. Ela disse, pronto, mesmo assim não vamos mudar. E eu disse, olha, se calhar convém repensar isso, porque, caso contrário, tenho que recorrer a instâncias superiores. E então o e-mail seguinte que recebi já não foi dela, foi do editor dela, do editor do jornal, e que disse, vamos fazer essa correção, portanto, não vamos tirar essa frase, a dizer que tinha sido o Ricardo Tércio o primeiro, mas não vamos dizer que foi você o primeiro, okay? Porque você não manda aqui. Quem manda aqui somos nós só dizemos o que queremos. Portanto, não sei o quê, se quiser pode lá recorrer às instâncias que quiser. E eu só mandei-lhe um e-mail a dizer, olha, obrigado por essa correção, saliento apenas que a instância superior a que eu me referia era você, que é o editor. Não ia falar com mais ninguém, isto também não é caso para tanto, não é? Ou que ele deve ter pensado, então isto devia ter ficado assim. É aquelas coisinhas, pronto. Mas foi bom porque ajudou-me a organizar as datas e tudo mais e perceber que de facto tinham sido para uns 3 meses de antecedência na minha publicação, sim. E em termos contratuais também. Em termos contratuais, isso assinei o contrato muito tempo antes deles. Depois, entretanto, começaste a trabalhar na Dynamite. Depois trabalhei para a Dynamite, sim. A desenhar a Xena. Fiz a Xena. E o Army of Darkness. E... 2 minisséries? Pois, não sei como, miraculosamente, a primeira teve boa receptividade do público. E então eles convidaram para fazer a sequela. Pronto, está bem, eu faço. E assim foi. Portanto, fiz essas 2 séries para a Dynamite. Depois desencantaste com a banda desenhada e dedicaste-te à música. Dediquei-me à música? Não? Quando começaste a tocar numa banda de bateria? Eu toco bateria desde os meus 16 anos. Okay. Sempre andei mais ou menos a tocar. Era uma coisa simultânea? É. Ok. Era para exercitar os braços. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Sou um malabarista. E foi então que paraste para a psicologia? Eu não sei se foi aí que eu parei. Eu fiz várias coisas. Eu trabalhei para a Image, trabalhei para a Marvel, trabalhei para a Dynamite, trabalhei para a CrossGen, trabalhei... Na Shadowline, não foi? Da Image pela Shadowline? Sim.
Eu, das editoras grandes e médias americanas, houve duas com quem não trabalhei, a DC e a Dark Horse. As outras acho que trabalhei, assim, genericamente, com quase todas. Sim, eu a dada altura, eu estava cansado de estar a fazer as histórias dos outros. Acho que isso esteve muito presente. E depois também eu comecei a perceber que eu não queria passar todos os dias da minha vida, do resto da minha vida, em frente a um estirador durante 12 horas, todos os dias, e estar no meu leito de morte e olhar para trás. Então o que é que eu fiz da vida? Bonecos. Algo de errado com isso? Nada de errado. Nada de errado. Há pessoas que seriam felicíssimas a poder dizer a mesma coisa. Mas não era o meu caso. Okay. Eu fiz o meu percurso, portanto, tenho os meus troféus, estou muito contente, gosto de fazer banda desenhada, continuo a fazer banda desenhada, mas agora numa perspectiva mais ligeira, eu diria mesmo amadora, que é tão mais agradável. Não estou preocupado em ganhar dinheiro, em agradar editores, em publicar, não estou preocupado com nada, faço o que me apetece. Se quiserem publicar, excelente. Se quiserem comprar, melhor ainda. Sim. E a passagem para a psicologia? Passagem para a psicologia. Eu sempre gostei de psicologia e ainda pensei em ir para a psicologia quando era mais novo, com 18 anos, né? Quando vamos para a faculdade. Mas eu nessa altura ainda queria muito ser ilustrador e a ideia de não ser ilustrador e sobretudo autor de banda desenhada era muito deprimente. Aliás, eu nessa altura acho que fiquei um bocado deprimido, porque pensei que pronto, não vai acontecer, não vou conseguir, isto é muito difícil, e fiquei um bocado deprimido. Não fui para a psicologia nessa altura, fui para a história, o que ainda foi mais depressivo, não é? Ainda fiquei pior. Se tivesse ficado em casa a fazer nada, a coisa tinha sido melhor. Não vou comentar porque gosto imenso de história. Eu gosto muito de história também, mas enfim. Tive lá um ano. Felizmente depois comecei a ter trabalho de ilustração suficiente para justificar dedicar-me só à ilustração e dizer aos meus pais: olhem, vou deixar de estudar e vou passar a vida a fazer bonecos. Vou ganhar a vida a fazer bonecos. Que era uma coisa estranha, não é? Mas enfim, pronto. Eu mostrava-lhes as contas, não é? Estão a ver, isto é possível. E assim foi. No entanto, ali, por volta dos meus 25, 26 anos, comecei a sentir necessidade de ter mais estilo intelectual. Portanto, não era só estar ali a fazer bonecos. Precisava de ser estimulado, de ter que pensar, de ler coisas. Eu sempre gostei muito de ler. E, portanto, ou era psicologia ou era filosofia. Tendo em conta que também já estava a ficar um pouco desiludido, não é desiludido, mas enfim, desinteressado no mercado de banda desenhada profissional, achei que a psicologia me iria dar também uma alternativa profissional. Portanto, queria ser psicólogo. Ao passo que ser filósofo profissional seria algo talvez mais difícil, não é? E daí a psicologia. Portanto, primeiro foi para a psicologia. Você podias dar aulas de filosofia, que acho que é o que todos fazem quando tiram o curso de filosofia. Epá, isso então... Eu já tinha estado deprimido antes, não queria voltar a estar deprimido. Não te vês como professor? Hã? Não te vês como professor? Até vejo, até não sei se me importaria, não sei se no secundário, mas sobretudo filosofia. Mas não, isso... Nada contra os professores, não, nada contra os professores, mas, enfim, parecia-me demasiado limitador. Iríamos partilhar só naquele sentido, só iria poder ser professor. E eu não gosto nada disso. Eu, como psicólogo, posso fazer muita coisa. Sim. De qualquer forma, entretanto, comecei a fazer o doutoramento em filosofia. Portanto, consigo juntar as duas coisas, psicologia... O doutoramento é em filosofia? O meu doutoramento é em filosofia, sim. Essa parte não conhecia. E tentaste juntar as duas coisas que gostavas nos psicopatas? Eu juntei a psicologia com a ilustração nos psicopatas. Em que estado é que está agora os psicopatas? Os psicopatas estão num estado de latência, num estado de suspensão. Mas por opção tua? Sim, por opção minha. Por vários motivos. Primeiro, dá muito trabalho também. Depois, agora estou com o meu doutoramento, portanto, não estou com muito tempo para me dedicar aos psicopatas. Eu tenho, portanto, saíram 2 volumes. Saiu um outro volume que compila esses 2 em edição francesa.
eu tenho metade do terceiro volume feito e gostaria de fazer a outra metade e pronto, se calhar lançar, talvez o ideal seria este ano, mas não tenho, enfim, não está definido se vai acontecer ou não. Eu gostava de lançar esse terceiro volume. Portanto, e acho que vai acontecer, ou este ano ou para o próximo. Depois disso, não sei. De certa forma, fecha ali o ciclo. E tens uma relação, estamos na FNAC, tens uma relação muito próxima com a FNAC, porque és um ilustrador regular, ou semi-regular, da revista Bang. Sim. Bom, a revista Bang não é da FNAC, não é? É Da saída de emergência. Sim. Mas pronto, há uma relação sinergética entre... Sim, eu sou regular porque costumo ser o primeiro a apresentar-lhes alguma coisa. Portanto, não há nenhum contrato. Eu fui o primeiro autor banda desenhada, julgo eu, a apresentar-lhes a proposta de publicarem na revista histórias curtas de banda desenhada. E apresentei-lhes uma história, eles gostaram, publicaram. Depois disso publiquei mais 2 logo de seguida, portanto nas 2 edições seguintes. E estava-se ali a estabelecer uma relação deste género, portanto, uma publicação regular, uma colaboração regular entre mim e a Bang. No número a seguir, eles tiveram a veleidade de publicar a história de outros autores. Aquelas coisas à tuga, não é? Quer dizer, a equipe está a ganhar, mas vamos mudar a equipa. Mas depois vamos voltar à equipa. Portanto, não há uma aposta num produto. Quer dizer, não há... Não estou a dizer que tinha que ser eu, podia ser... Os outros colegas são perfeitamente competentes, não é isso? Mas não há esta... Não há este vínculo, não é? Esta é uma coisa muito nossa. Temos muito medo de... Bora lá, foi alguma coisa que queriam experimentar, diferente? Não sei se é isso. Acho que é mesmo só para não terem essas amarras ou essas dependências, não sei. Enfim. Entretanto, depois voltei a publicar mais uma história. Vai sair agora outra, ainda bem, deve estar aí a chegar. No número a seguir já tem uma outra coisa qualquer. E depois não sei se faço mais alguma coisa para eles ou não. Portanto, sim. Mas, entretanto, tens começado a brincar, ou tens, pelo menos, manifestado mais gosto e interesse em brincar mais na parte da escrita. Portanto, quando eu te convidei para participar no Apócrifos, quiseste começar a escrever. Não quiseste desenhar nada escrito por alguém. Por 2 motivos. Primeiro, eu prefiro desenhar as minhas histórias. Portanto, queria... Enfim, se eu ia desenhar, queria escrever a minha história também. Em segundo lugar, é muito mais fácil escrever do que desenhar. Não há comparação, não é? Leva menos tempo. Em termos de tempo, concordo contigo. Não há comparação. Se não está bom, não faz mal, reescreves novamente e ao fim do dia está reescrito. Isso com o desenho também. Com o desenho... Não está bom, fazes novamente até ficar bom. Pois, mas o tempo que levas até que isso aconteça... É verdade. E torra-te a cabeça, não é? Fazer desenhos torra a cabeça. O problema é o tempo. O problema é o tempo. Pois. Portanto... Por algum motivo, o Brian Michael Bendis consegue escrever 5, 6 títulos por mês e não tens ninguém a desenhar 5, 6 títulos por mês. E depois há outro problema, enfim, problema não tem que ser problema, mas o escritor atualmente é muito mais valorizado do que o ilustrador. O que eu percebo, e faz-me algum sentido, não porque eu considero que o escritor é mais importante que o ilustrador, de todo, acho que é o contrário. Eu, toda a minha carreira, comprei banda desenhada e li banda desenhada, sobretudo por causa do ilustrador e não pela história. São muito raros, há 1 ou 2 argumentistas que eu sigo, independentemente de quem desenha. Mas de resto, eu sigo nisso concordo contigo. Acho que na banda desenhada, aquilo que faz-te agarrar num livro é sempre a imagem. É um meio visual. Se eu quero ler, só por ler, a história, quando muito, vai-te fazer querer voltar lá, mesmo que seja outro ilustrador. Mas, enfim, isto não tem que ser uma regra, porque eu percebo que há pessoas que basicamente leem banda desenhada lendo só os balões e não olham propriamente para os desenhos, ou não se preocupam muito com a dinâmica criada. A forma como a banda desenhada atualmente também é produzida facilita que assim seja, porque os guiões são
dos argumentistas são muito fechados, têm logo tudo estabelecido. Eles dizem, quadrado 1 acontece isto, quadrado 2 acontece aquilo. Ao passo que antigamente, enfim, quando surgiu a Marvel, no chamado The Marvel Way, dá-se apenas Não, tinhas apenas um plot daquilo que tinha de acontecer um ao resumo longo do livro e tudo o resto era desenvolvido pelo desenhador. muito mais criativo. E eu gostaria de trabalhar sob esse regime. Aliás, se as coisas ainda continuassem a funcionar dessa maneira, é provável que eu não me tivesse desanimado da banda desenhada. Não tivesse desanimado enquanto autor de banda desenhada. Porque, no fundo, eu era ali um bocado Os argumentos que recebias o macaco que com fazia o desenho, não é? Quer dizer, se houvesse uma máquina que fizesse o que eu fazia, eles iam buscar a máquina, não precisavam da minha criatividade. Como é que eram os argumentos que tu recebias quando estavas a trabalhar para o mercado americano? Eram todos Era full script. Full script. Sim. Eu fazia questão de ignorar. Portanto, eles faziam aí é close-up, então vamos fazer uma panorâmica. E fiz isto constantemente, em tudo. Estranhamente nunca se queixaram muito, nunca me chatearam. Muito de ti. Verdade seja dita, não repetir argumentistas, não é? Não. Mas, por acaso, o argumento que mais prazer me deu trabalhar foi um do Al Ewing, que entretanto trabalha para a Marvel, escreve Os Vingadores, o Capitão América, enfim, é um tipo com algum sucesso neste momento. Porque eu pedi-lhe especificamente para ele me escrever como se estivesse a fazer um guião para cinema. Portanto, descreve-me o ambiente, descreve-me os diálogos e o resto faço eu. E assim foi. Portanto, aquela é uma história com a qual eu me identifico. Eu realizei aquela história. Qual era o livro? É o Double Helix. Do? Double Helix. O que fizeste para a Image. Sim. Isso foi muito bem, gosto muito, tenho orgulho naquilo que fiz. Portanto, não foi só ali o macaco da arte. O macaco amestrado, faz uns bonecos. Sim, exato. Um bocado isso. Mas isto não é nada comum. Isto raramente acontece. Consegui trabalhar desta forma. E agora tens estado a trabalhar também no Apócrifos. Tenho estado a trabalhar com muito gosto no Apócrifos. Estás a gostar? Estou. Consigo também quebrar as regras. Para mim é sempre importante. Portanto, dizem-me que a dimensão das páginas tem que ser X. Então faço Y. Exatamente. E depois vês-te que achar que cortam a imagem. Não, mas eu gosto de trabalhar para o Apócrifos por vários motivos. Primeiro, o facto de termos alguns temas logo de base estimulam a criatividade. Por exemplo, eu se calhar dificilmente iria trabalhar o tema da fantasia, ou o tema do crime, ou o Fempower. Portanto, haver esta diretriz é positivo, estimula-me. Depois também não há mais nenhum. Okay. Depois o Conselho Editorial também é muito receptivo às minhas ideias, portanto não há propriamente censura, ainda não houve. Às vezes há assim umas preocupações, uns pânicos, não podemos fazer isso, eu não posso publicar isso, não é esse o espírito, não sei o quê. Não, eu justifico-te, tenho justificado sempre o porquê. Sim, mas tem corrido sempre bem, não é? Tem batido sempre. Agora, não? Sim, até agora. Portanto, eu gosto muito das histórias que tenho no Apócrifos, tenho muito orgulho nas histórias que publico aqui, porque lá está, são feitas no tal regime de um certo amadorismo, que não quer dizer menos qualidade, quer simplesmente dizer que estou a fazer para mim. O que faz com que eu acho que fica muito melhor, os melhores trabalhos que eu já fiz são estes que estão aqui no Apócrifos. Portanto, sim. Comprem. Bem, queres dizer mais alguma coisa? Já acabou? Não sei, queres dizer mais alguma coisa? O que é que eu falhei? Não, acho que está tudo... Sei se alguém tem perguntas. Não há perguntas hoje. Bom, então se calhar ficamos... O que é que tu tens estado a ver agora? Já que o que é que eu tenho estado a ver? Como assim? Ver. Séries? Tens uma pergunta. Então, afinal, temos uma pergunta. Mas eu posso responder primeiro à tua Não, e depois... já lá voltamos.
Pronto, eu queria perguntar-vos agora um teaserzinho para o terceiro volume do Apócrifo. Ui. Já começaram a falar, por isso... Um teaserzinho para o terceiro volume do Apócrifos. O terceiro volume do Apócrifos vai sair em setembro, durante a Comic Con. Tudo correndo bem. Tem muito mais autores, tem mais histórias. É muito especial para mim porque quis fazer um volume do Apócrifos centrado num tema completamente diferente dos outros dois. Pedi aos autores que me dessem histórias que se centrassem em personagens femininos. Porque eu não tinha nada disso nem no volume 1 nem no volume 2. Mas queria que me dessem qualquer coisa diferente, para mostrar qualquer coisa diferente. E tudo aquilo que tem saído de lá, a começar pela capa e por todas as histórias que já me passaram pela vista e a arte que está a ser feita neste momento para o livro, está-me a deixar muito empolgado. De todos é o que eu estou mais empolgado para pôr cá fora e ver a receptividade das pessoas. É o melhor teaser que eu posso fazer. Não sei se queres dizer alguma coisa em relação ao terceiro. Isso é porque ele ainda não viu as minhas histórias. Eu já vi as histórias dele. Eu só estou a considerar se ainda vou publicá-las ou não. Eu tenho 2 histórias para o Apócrifos, ambas escritas por mim, uma desenhada por mim e a outra desenhada pelo Nuno Sarabando, se ele acabar a tempo. E são ambas desafiadoras. A que eu estou a desenhar acho que é a melhor coisa que eu já desenhei, nunca desenhei nada tão bom. E a história, eu acho que as histórias estou muito orgulhoso do que escrevi. Chegaste a ver os plots não, que eles mandaram diretamente para mim, não? Não. Essa gente depois. Cinema, o que é que vais ver? Cinema, o que é que vou ver? Quarta-feira, vais ver? Ver o quê? Os Vingadores. Não, eu não vejo... A sério? Não vejo filmes de super-heróis. A sério? Eu não tenho idade para isso. A sério? Sim, sério. Porquê? É? Porquê é que não tens idade para isso? Isso tem idade mental ali. Não é... É que o terceiro volume ainda não saiu. Porquê que não tens idade para isso? O quê? Vamos ver. Eu gosto dos super-heróis com que cresci na banda desenhada. E os filmes contam histórias de outros personagens que só têm o mesmo nome que os personagens que eu li na banda desenhada. Portanto, não, eu não sei muito bem quem são aqueles personagens. Pronto, ok. Mas tu também cresceste. Eles tiveram feito criados versões dos personagens que se adaptassem aos tempos em que eles estavam a ser lançados. Excelente. Mas tal como eu hoje não iria começar provavelmente a ler banda desenhada de super-heróis, hoje não vou começar a ver filmes de super-heróis porque são personagens que eu não conheço. Quer dizer, quem é aquele Tony Stark? Quer dizer, Tony Stark é um borderline narcísico que jamais teria capacidade para desenvolver todo aquele império. Quer dizer, é um personagem que não é credível. É giro, dá para rir. Depois é essa coisa que me irrita, a piadola fácil. Isso aí concordo contigo. Né? Os filmes de super-heróis, sobretudo da Marvel, aquilo é piadola de princípio ao fim. Isso aí concordo contigo. O Thor a fazer piadolas. Ai, é um colega do trabalho. Tem piada. Mas vê o Pantera Negra, não é tem um tom completamente diferente. Hã? Vê o Pantera Negra, tem um tom completamente diferente. Pronto, acho que é o filme mais adulto que eles produziram até agora. É? Eu tinha alguma curiosidade, mas depois com todo aquele circo que se fez em torno do filme por causa... Não retira nada daquilo que o filme é. É, por causa da cena racial e não sei o quê. Mas isso não se... eu estou muito inconsciente a isso, mas acho que cá acho que cá não houve essa tensão racial que houve. Sim, não houve, mas eu também não quis estar a gastar dinheiro, não quis estar a dar dinheiro para alimentar mais isso. Portanto, é de ver, eu acabo por vê-los. Outro dia vi um qualquer em casa. Qual foi o que estava a dar que eu vi? Os Guardiões da Galáxia, que não tinha visto. Gostei bastante, acho que é um excelente filme. Mas também me facilita a vida porque os Guardiões da Galáxia na banda desenhada era um grupo absolutamente secundário, não é? Não tinha interesse nenhum. Não tem nada a ver com o que está no cinema. Não tem mesmo nada a ver, são coisas completamente diferentes. Portanto, eu não tenho uma ligação afetiva aos Guardiões da Galáxia da banda desenhada. E mesmo que tivesse, acho que é um excelente filme. Tirando lá aquelas 2 cenas dele a dançar,
Aquilo, pronto, lá está, é a piadola. Mas ali... Eu só tirava aquelas 2 cenas dele a dançar logo no início e uma mais adiante. Mas consigo perdoar isso, consigo. Ok. O resto do filme acho que está muito bom. Gostei muito. Pronto. O que é que eu gostei muito do Ready Player One. Acho que é um filme extraordinário, está espetacular. É Spielberg no seu melhor. Adorei o filme. É tudo bom. Quero voltar a ver. E mais. Estavas a falar mal de algum filme agora, nesses últimos 2 dias. Qual é que era? Estava a falar mal de um filme. Já sei. Eu falo mal de muita coisa. Não, Pacific Rim. Era o Pacific Rim. Ei, sim, o Rim Job, aquilo é horrível, pá. Não, eu estava com muita expectativa pelo trailer ou pelo cartaz, não me recordo. Parecia-me que iam fazer um Pacific Rim mais próximo daqueles filmes japoneses de... Como o primeiro? Não, eu não... Há coisas no primeiro que eu também não gosto. É uma coisa que me irrita muito nestes filmes e que está presente em todos os filmes dos Transformers, pelo menos os que eu vi, que é as cenas de ação, a câmara está ali no meio da ação, então não se percebe nada do que é que está a acontecer. Há muito movimento, há muita agitação, mas é uma confusão tremenda. Uma linguagem que neste momento já é extremamente frequente, mas não é culpa nem desse filme em específico. Acho que a primeira vez que eu vi a câmara no meio da ação e me senti confuso com isso foi no Batman Begins. Batman Begins. Tem uma cena de pancadaria quando ele está na prisão logo no início, em que o Christopher Nolan põe a câmara no meio da pancadaria e tu nem te apercebes o que é que está a acontecer. Eu não me lembro agora dessa cena, mas eu continuo a ter alguma resistência a esse tipo de realização. E isso é o que acontece nos Transformers. Quer dizer, acho que o primeiro filme dos Transformers é muito bom, é um filme muito interessante. Não é nada. Acho que está muito bem feito. Até eu que sou o gajo que gosta de tudo, não é nada. Não? Não. Epá, mas tem lá... Como é que Tá se chama? bem, A Fox. Sim, a Megan Fox. Gente, perdoa-lhes tudo. Não é razão para gostar de um filme. Pode ser razão para gostares de algumas cenas em que Megan ela Fox aparece. é a prova que Deus existe. Não é razão para tu gostares de um filme. Ok. Também gostas de Tartarugas Ninja? Não. Não tem a Megan Fox? Está lá? Tem. Pronto. Não vi o filme, não posso falar do filme. Eu também não. Olha, vou ver, também vou não. sacar hoje, vou ver hoje. Eu também Sacar não, eu- comprar ou coisa assim. Comprar. Aqui na FNAC. Não, eu também não tenho interesse nas Tartarugas Ninja, quer dizer, nem sequer vi os desenhos animados, portanto não tenho interesse. Nos Transformers. Hã? Também, tenho pouca memória dos desenhos animados dos Transformers. Mas eu, quando fui ver o primeiro, era aquilo que eu estava à espera. Robôs gigantes que se transformam em coisas a lutar contra robôs gigantes que se transformam em coisas. Falamos do Pacific Rim? Não, do Transformers. Pacific Rim acho que continua a não se transformar em coisas. Não, está certo. Ok. Isso não era muito diferente do primeiro. Mas para mim excelente. O que eu não gosto é o grau de detalhe que Dos robôs. dos robôs, que nem sequer se percebe. Torna-se difícil distingui-los também, quer dizer... O segundo filme dos Transformers já não depois percebia quem estarem era todos- quem e desisti. É isso, e depois está tudo, Nunca mais vi tudo à nenhum. molhada, aquilo não se percebe nada, uma confusão desgraçada. Acho que não é muito bem realizado nesse sentido. Essas cenas, acho que eu não faria assim, teria feito de forma diferente. Mas ninguém perguntou, não é? Portanto, É verdade, o Michael Bay não nos consultou. eu estava ao lado do telefone à espera que ele tocasse, não aconteceu. Mas o Spielberg continua a financiar e aquilo continua a dar dinheiro e eles continuam a fazer. Portanto, é a única razão. O Pacific Rim, no meu entendimento, sofreu um bocado o mesmo. As máquinas já estavam muito bem feitas, muito bem desenhadas, mas as cenas de ação eram uma confusão, não se percebia nada. Eu tinha esperança que no segundo, no segundo filme, isso não fosse tanto assim. Mas o primeiro não era. Eu senti isso. Tinhas a perfeita noção do que é que estava a acontecer. Muita confusão, depois lá as lutas no meio do oceano também. Ok. Mas enfim, fui ver, não, fiquei desiludido. Achei muito fraquinho. Pronto. Oh well. Não tinha a Megan Fox. Não. Agora também não sei se... Tinhas se o me John interessa. Boyega só. Iaca. Tem pelo. Não sei quem é que entra mais, não me lembro. Não sei, não me lembro. Já nem me lembro do filme. Só lembras que não gostaste. Epá, eu tenho esta característica, às vezes é bom, outras vezes é má, mas eu tenho uma péssima memória.
E é muito seletiva. O que é bom eu vou retendo. O resto parece que desaparece logo. É positivo. É positivo. Portanto, já não me lembro. Mais coisas que eu tenho visto. Não sei. Não me lembro. Netflix, tens visto alguma coisa? Não, eu não vejo séries. Não tenho. Não vejo séries. Não tenho nada contra. Ok. Não é por motivos religiosos. Mas epá, não consigo, não tenho tempo. Eu passo os dias a trabalhar numa tese de filosofia. Mas depois à noite vejo. A série que eu vejo com mais regularidade é uma série da MTV chamada Ridiculousness. Ok? É que depois de passar o dia a ler Kant, Heidegger. Vou sintonizar isto a ver a Sloterdijk. imbecilidade dos outros. Epá, sabe tão bem, de repente sento-me ali. Imbecilidade alheia. Só tenho que ir limpando a baba de vez em quando. Epá, não se passa nada, não é preciso pensar, é Mas ótimo. concordo contigo, porque eles dão sempre maratonas de Ridiculousness e dá para estar ali umas quantas horas a ver. Pronto, não ia tanto, mas às vezes fico ali uma hora a ver aquilo e não se passa nada, e está lá aquele gremlin louro que se ri, que faz assim, epá, sabe-me tão bem, tipo, que bom, as alegrias de ser estúpido, que maravilha, pá, espero um dia poder ser assim. Pronto, olha, É isto. e com esta nota positiva vamos acabar então. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Está sem barulho, mas obrigado.